Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate. Meus amigos, minhas amigas, Ideias em Debate no ar. Hoje é um programa muito especial e, conforme vocês estão sabendo, nesse período temos convidados, personalidades que querem lutar por um São Paulo melhor e estão concorrendo, melhor dizendo, até a Prefeitura de São Paulo. Mandamos uma carta para todos os partidos, para não haver nenhuma característica de discriminação, e nós ficamos muito felizes hoje de ter aqui nos estúdios do Ideias em Debate Gilmar Tato. Uma pessoa jovem, tem uma trajetória extraordinária, exitosa. Ele é filiado ao PT desde 81, foi presidente do Diretório Municipal, foi deputado estadual, eleito em 98, assumiu a Secretaria Municipal do Abastecimento, foi deputado federal, secretário de Transporte do município de São Paulo, secretário das administrações, ou seja, ele tem um vasto conhecimento pelas características das responsabilidades que assumiu e dos votos que foram sagradamente colocados na urna a seu favor, conhece profundamente a cidade, como deputado federal, o país e assim por diante, estadual, o estado e assim por diante. Então, para nós é muito importante, e para aquelas pessoas que estão do outro lado da telinha, é fundamental, a meu ver, essa conscientização cívica. É muito importante, nós temos que estar participando. Para mim, é um dos momentos mais importantes, que é o momento da eleição. Independente da pandemia, da economia e de outras questões, isso é um momento sagrado, um momento que nós temos que colocar aquele sentimento para fora no voto. E para isso é importante que a gente tenha esse diálogo, né? E hoje, com certeza, todos nós vamos ter uma aula, porque o Gilmar Tato literalmente é um professor, né? É uma na realidade, a sua atividade principal, independente das atividades que desenvolveu, todas elas muito importantes. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu queria, começando, você falar um pouco da sua trajetória e em seguida vamos falar um pouco da macropolítica, macroeconomia, do momento que nós estamos vivendo, e no segundo bloco vamos falar de São Paulo, uma cidade que eu sou apaixonado, com certeza você também, independente da situação, nós somos apaixonados por São Paulo. Gilmar Tato, as câmeras são suas. Obrigado, Patá, é um prazer estar aqui na UGT, conversando com vocês, sempre muito bem recebido. A história minha, Patá, é a história dos imigrantes que vieram para São Paulo, que cresceu aqui, teve oportunidades. Eu sou de uma família grande de 10 irmãos, meus pais são gaúchos, meus irmãos mais velhos são gaúchos, nasceram no interior do Rio Grande do Sul e foram para o Paraná. E do Paraná, eu nasci no Paraná com meu irmão mais novo. E depois, ainda com adolescente, eu vim para São Paulo com 13 anos. 13 anos, comecei a trabalhar com 14 anos de office boy. A minha carteira, ela está registrada dia 1º de julho de 1978. Na verdade, eu comecei um mês antes, só que naquela época não podia ser registrado antes de 14 anos. E isso me deu a oportunidade de conhecer a cidade, já naquele momento. E aí, como começou a minha vida política social? Tinha duas coisas que meus pais obrigavam a gente a fazer, Patá. Era estudar, não deixava a gente, porque essas famílias grandes na roça, no interior, tinha muito assim de criar filhos para trabalhar na roça, para ajudar na roça. Lógico. Mas os meus pais sempre, e eu agradeço muito por isso, tanto é que hoje eu já fiz um mestrado, sou professor de história, mas fiz um mestrado na Poli, estou fazendo um doutorado, e tem muito a ver com essa coisa de estudar. E a outra, eles obrigavam a vir na igreja. E aqui, na periferia de São Paulo, tinha um padre progressista. Isso em 78, eu era jovem. E esse padre José Pegoraro, já faleceu, ele falou, olha, está acontecendo umas coisas interessantes lá no ABC, por que vocês não vão dar uma olhada? E a gente participava de grupo de jovens. E ali foi automático o surgimento de conhecer o Lula,
em 79, eu lembro como fosse hoje, o assassinato do Santo Dias da Silva, que foi um operário que foi morto lá em frente à Silvânia, numa greve que teve na zona sul de São Paulo. E aí surgiu o PT em 81, a gente se filiou ainda, eu era menor, não podia, foi uma ficha interna, e começando luta por bairros. Né? E depois disso me tornei presidente do PT municipal, aí fui deputado estadual. A Marta ganha a eleição, me convida para ser secretário de abastecimento. Eu tive a oportunidade de implantar o almoço e o janta nas escolas, as crianças comiam bolacha seca naquela época. Depois ela me convidou para ser secretário da implantação das subprefeituras. Nós implantamos as subprefeituras na cidade. Isso me permitiu, inclusive, que eu conhecesse aí as entranhas da administração pública, de todas as secretarias, para você descentralizar. E logo em seguida eu fui para a Secretaria de Transportes, que nós implantamos o bilhete único, os corredores de ônibus, fizemos aquela mexida, aquela revolução. Isso foi uma quebra de paradigma sem precedente. Estava uma bagunça muito grande o transporte na época, e aí a gente implantou o bilhete único e organizou o sistema de transporte na cidade, que até hoje está, né? Assim, diminuiu, o Dória diminuiu para 4 horas, para 2 horas, mas ele ainda funciona. E mesmo a parte aí das faixas de ônibus, que melhorou muito a qualidade, né, de vida, as pessoas não ficam no trânsito. Então foi muito importante. Aí a Marta perde a eleição, eu vou para o deputado federal, fico lá 6 anos, eu peguei o último mandato do Lula, fui líder da bancada, e o primeiro mandato da Dilma, os 2 anos do mandato da Dilma. Aí o Haddad ganha a eleição e me convida para voltar para o transporte. Aí eu fiquei 4 anos no transporte. E foi 4 anos de muitas emoções, né? Muitas manifestações, enfim. Né? O ovo da serpente já estava começando a aparecer, do fascismo. Mas mesmo assim a gente continuou fazendo faixa de ônibus, continuamos fazendo ciclovias que não existiam. Praticamente na cidade tinha muito poucas ciclovias. E a Paulista Aberta, fizemos aquele programa da Paulista Aberta, o bilhete único mensal, semanal, diário. É um pouco essa história. E aqui eu casei, tenho os 2 filhos, já estão criados, então eu sou muito grato para essa cidade. É uma cidade que me deu oportunidades para a gente trabalhar, construir família. E não tem, como você falou, não tem como não gostar da cidade de São Paulo. Agora, é uma cidade muito machucada, triste, desigual, que precisa ser mudado. E para mudar a cidade você precisa mudar o país também, né? Mas nós vamos falar da cidade no segundo bloco. Eu queria que você falasse um pouco, você vê uma história de vida muito interessante, simples e cativante, né? Muito bacana. 10 filhos, hein? Pelo amor de Deus. Você mais 9, você mais 9, ou você mais 10? Eu mais 9. 10. Eu Olha sou o penúltimo. Olha que família maravilhosa, hein? Eu sou o 9º. Me diga uma coisa, vamos falar um pouco, antes de ir para o segundo bloco, do panorama. Como é que está o Brasil hoje? O Brasil, do ponto de vista da economia, do trato à pandemia. Como é que você está enxergando? Olha, o Brasil passa uma crise sanitária, social, política e moral. Sanitária porque as pessoas estão morrendo, estão sendo contaminadas e você não vê nenhuma ação organizada, estruturada por parte do presidente da República, o Bolsonaro, e por parte dos nossos governantes, tanto no estado como no município. Isso é uma tragédia, essa quantidade de milhares de pessoas morrendo. Você não tem, os testes em massa acontecendo. Então, a população totalmente abandonada. O resultado disso é que a economia está parada, um número de desempregos muito grande, né, Patá? E você é uma pessoa, seu sindicato, a sua central batalha muito pela geração de emprego, mas esses mais de 300 milhões de pessoas desempregadas, se não fosse o auxílio emergencial, as pessoas realmente estavam morrendo de fome. O Bolsonaro, no início, não queria dar né, nem um auxílio emergencial. Depois, para a proposta dos partidos progressistas, acabou aprovando os 600 reais, ele queria dar 200, e agora diminuiu de 600 para 300, e a cesta básica, quer dizer, o arroz, o feijão, o óleo, o gás de cozinha, aumentando muito, muito, muito. Então, essa é a tragédia, a perspectiva de emprego é muito difícil. Nós apresentamos, a Fundação Perseu Abramo apresentou na terça-feira, na segunda-feira, você estava lá, inclusive, você foi convidado
esteve presente, um plano de recuperação e transformação nacional, que trata dessa questão emergencial, de manter o auxílio emergencial de R$600 enquanto existia a pandemia. Apresentamos um plano de recuperação econômica, fazer com que as pessoas tenham crédito. Agora, para isso tudo, precisa o Estado. O país só vai recuperar a sua economia e gerar emprego se você colocar o Estado para funcionar. Eu vi ainda hoje um relatório, Patá, dos países da América Latina, que a intervenção do Estado para a geração de empregos para aquecer a economia. O Brasil, ele só ganha do Haiti. Nossa. Olha só ganha do Haiti. Então, realmente, o Estado brasileiro não está fazendo nada para recuperar a economia, recuperar o emprego no Brasil. E é uma pena. Além disso, essa é uma crise política, um presidente autoritário, um presidente que não respeita as instituições, não respeita o parlamento, não tem diálogo, uma vergonha do ponto de vista internacional, a participação da ONU é uma mentira, sabe? Falando que os caboclos, que os índios que tocam fogo na floresta, que quando todo mundo sabe que isso não é verdade. E é uma crise ética, né? Não respeita as pessoas, não respeita a vida. Então esse é o quadro do país. E se não fosse o SUS, o Sistema Único de Saúde, a população estava ainda mais sendo prejudicada e mortas. Então, aqui vale a pena você valorizar e agradecer todos os profissionais na área de saúde pela batalha que estão fazendo, né, nesse momento difícil do povo brasileiro. Muito bom, muito bom. Vamos fazer um rápido intervalo e na volta vamos falar da cidade de São Paulo. Até já. Vamos conversar com o presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, Ricardo Patá. Um bom dia. Bom dia, Rodrigo. É um prazer muito grande falar com você e com todos que estão nos vendo do outro lado da telinha. Vamos lá, o setor do comércio em São Paulo, ele renasce de que forma, hein? De que tamanho, com que marcas? Olha, nesses 78 dias que você comentou, com certeza muitas coisas, infelizmente, ocorreram. Muitas das empresas não vão abrir as suas portas. Infelizmente, mais de 60 mil comerciários perderam emprego nesse período. Então vai renascer de um formato bem diferente, com horários bastante limitados, mas com a possibilidade efetiva, se as regras forem obedecidas, de iniciar um processo de retomada da economia. Mas, lógico, o sindicato tem uma preocupação muito grande com a saúde do trabalhador. E uma das preocupações, você mesmo passou várias vezes aí no programa, é a questão dos transportes públicos, que, a meu ver, ainda deixa muito a desejar e é um dos locais que mais poderá, infelizmente, ter a contaminação do vírus. Não, com certeza não faz sentido nenhum. Porque a maior parte das pessoas, dos 500 mil comerciários, eles moram nas comunidades, moram nos locais da periferia de São Paulo, então são obrigados a tomar os transportes públicos, ou trem, ou metrô, ou os dois, ou os três, e muitas vezes tem essas características de desrespeito para com o trabalhador nesse momento que ele vai defender a sociedade, vai defender a vida, não é? E ele se coloca à disposição e muitas vezes não recebe os EPIs necessários e as proteções que são exigidas pela OMS. Muitas reclamações, como foi dita por uma pessoa que foi entrevistada agora, que não sabe o que fazer por conta da diminuição do salário, ou a suspensão do contrato, ou outras questões da própria saúde, ou muitas mães, porque no comércio 55% são mulheres jovens e são mães. E as creches estão fechadas, as escolas também. O que fazer? Deixar com os pais, que é mais perigoso, segundo algumas orientações da OMS. Então, é uma equação muito complexa. De qualquer forma, o sindicato vai estar à disposição no sentido de ajudar a que as regras sejam cumpridas, porque parte das regras o próprio sindicato achou que são importantes, como o distanciamento, o álcool gel, a máscara, a testagem, que infelizmente ainda não é obrigatória. A testagem, nós estamos tentando uma negociação coletiva para que todos os comerciários sejam obrigados a exigir o seu trabalho, que sejam testados, né? Então, várias questões são colocadas por nós. Se as regras forem obedecidas,
com certeza absoluta o mal será menor. Você tem razão, mas tem o seguinte aspecto: muitas pessoas podem estar contaminadas e não sabem. O teste, na realidade, é mais no sentido dos assintomáticos, né? Que com certeza poderá evitar futuras contaminações. Nós estamos negociando com a área patronal e tentando com algumas empresas que fornecem os testes para que a gente possa conseguir a preços razoáveis, porque numa quantidade muito grande diminui o valor. Mas é fundamental que é um investimento importante, porque significa realmente a possibilidade efetiva de diminuir a contaminação. Essa testagem, ela tem um custo alto. A outra testagem é a temperatura. Isso nós estamos exigindo que todas as empresas, ao permitir a entrada do trabalhador ou do consumidor, seja no mínimo verificar a temperatura, que pelo menos um dos sintomas pode ser averiguado. Muito obrigado, viu, pela participação aqui, o Ricardo Patá, presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Um bom retorno, uma boa retomada para todos aí, que possamos logo estar aí pleno trabalho. Bom dia. Obrigado, Rodrigo. Bom dia. Bom dia. Amigos e amigas, Ideias em Debate volta depois de um primeiro painel importantíssimo. Nada mais do que o nosso companheiro Gilmar Tato, fazendo comentários da vida, fazendo comentários da macropolítica e do momento que vivemos. Agora vamos falar daquilo que ele gosta muito, eu gosto muito, e vocês também gostam, aqueles que moram em São Paulo, falar da cidade, que é uma cidade complexa, é a maior cidade do Brasil. Tem lugares que nós vamos para São Paulo que nem na Suécia tem aqueles empreendimentos maravilhosos. Na periferia, na comunidade, verdadeira loucura. Há um tempo atrás eu fui na comunidade de Rio Pequeno, que nós temos uma atividade com os italianos e temos o Espaço dos Sonhos, uma casa de 600 metros, que fazemos reforço escolar, é um trabalho bacana. E nós fomos nas casas das pessoas para convidar, inclusive para participar. As casas com esgoto dentro da casa. Ou seja, contradições e, logicamente, não é com uma varinha mágica e com um tempo curto que vai se resolver. É uma questão que demora, tem que projetar. Já ganhamos muito com a questão que você mesmo já falou agora anteriormente, com os corredores de ônibus, melhorando a mobilidade, a questão da ciclovia que não existia, né, o abastecimento que você trabalhou, ou seja, já houve melhoras, mas ainda tem muita coisa a ser feita. Na sua visão, que conhecedor da cidade, quais as questões que São Paulo tem que focar e priorizar? Quais são as questões mais fundamentais para melhorar essa cidade que nós somos apaixonados, apesar de tudo isso? Enfrentar a desigualdade. Enfrentar a desigualdade. E para enfrentar a desigualdade, a meu ver, nós temos que implantar a renda básica de cidadania, principalmente se o Bolsonaro acabar com esses R$300, que eu acho que ele vai acabar, viu, Patá, depois de dezembro, depois da eleição. Então, essa é a primeira coisa. A segunda, nós temos que garantir o direito do desempregado poder procurar emprego, então a tarifa zero para os desempregados e voltar para os estudantes a tarifa zero, o passe livre para os estudantes. E eu quero diminuir, além de não aumentar a passagem, diminuir nos finais de semana e na madrugada para R$2 a passagem. O pessoal fala, mas e dinheiro para isso? Você sabe que, nesse momento, os usuários estão usando só 50%, estão pagando. Porque uma parte está em casa, outra parte está desempregada, não tem dinheiro. Então, se você diminui nos finais de semana, do ponto de vista do recurso, mantém. Você aumenta o número de passageiros e mantém. Então, você fecha a conta em relação a isso. E a outra, nós temos que criar frentes de trabalho, Patá. E eu sei que essa é a sua área, eu vou querer conversar muito com você nessa área. Frente de trabalho, frente de produção cultural, frente de trabalho para construção de moradia popular. Eu quero ver se no primeiro ano eu já construo 10 mil casas para dar moradia para quem precisa, quem está na beira de córrego, quem está em cortiço, e também você gerar emprego nessa área de moradia, que a construção civil é uma dos setores da economia que mais gera emprego,
certo? E falo aqui, Patá, de gente que tem experiência, né? Eu fui secretário de abastecimento, na época as crianças tinham bolacha seca, nós implantamos o almoço e janta nas escolas, arroz, feijão, carne, legumes, suco de laranja natural, frutas, fui secretário da implantação da subprefeitura, a gente descentralizou a administração para a população ter acesso aos serviços. Na área de transporte, nós fizemos essa revolução no transporte, implantando o bilhete único, a faixa de ônibus, o passe livre para os estudantes. E, evidentemente, além disso, não tem como a gente não enfrentar a questão da saúde. Hoje ainda saiu na Folha de São Paulo uma matéria onde você tem quase 500 mil de pessoas que desde quando começou a pandemia deixaram de fazer os exames e deixaram de fazer inclusive alguns procedimentos de operação necessários em todas as áreas, inclusive do coração, né? Mas também relacionado ao câncer. Isso está represado. Então, mesmo em relação ao pós-pandemia, nós vamos ter que fazer um grande mutirão para atender essas pessoas, porque tem gente morrendo não só do Covid, tem gente morrendo também em função das outras doenças, né? Então, esse enfrentamento nós vamos ter que fazer. Articular todos os secretários, todas as secretarias, montar efetivamente um comitê de guerra para enfrentar a pandemia, coisa que a prefeitura não fez, o governo do estado não fez e o presidente da República não fez. Articular com os empresários, sabe? A cidade de São Paulo é uma cidade solidária, as pessoas são solidárias. E se não fosse essa solidariedade, tinha muita gente morrendo de fome atualmente. Então, nós temos que ter, mais do que ser um prefeito, nós temos que ter uma liderança na cidade, que chacoalha, que fala, vamos fazer esses banqueiros que estão ganhando bilhões na pandemia, gente, vamos dar um pouco de dinheiro aqui, e 1 bilhão para eles é pouco dinheiro. Porque só o Unibanco ganhou 26 bilhões no ano passado de dividendos e não paga imposto. Não é possível, nós temos que conversar com essa gente. 177 bilhões os ricos do Brasil ganharam de março até agosto. 177 bilhões. E do ponto de vista comparativo, se eles pagassem, se os super ricos pagassem a mesma proporção de impostos que a classe média, o Brasil arrecadava 160 bilhões por ano. Portanto, dava para você ter uma renda para todo mundo de, no mínimo, R$600. Quer dizer, você acabava com a fome no Brasil, você aquecia a economia, gerava empregos. Então, é essa cidade que eu vejo. Tem que ser uma cidade solidária, uma cidade da tolerância, uma cidade de gente que trabalha, de gente que busca oportunidades, mas o prefeito tem que ser mais proativo, ele não pode ser inerte, deixa a vida me levar, vamos levando. Não, você tem que realmente movimentar a cidade com muita participação popular, muitos diálogos com os sindicatos, com a sociedade, associação de moradores, enfim, com os empresários. É essa cidade que eu enxergo que é possível a gente governar. Agora, você, com todos os temas muito importantes, tem uma questão que com a pandemia potencializou a 4ª revolução industrial. Você vê o e-commerce na área do comércio. Saiu até uma reportagem hoje no estado de São Paulo. Esses 6 meses, eles venderam mais do que os últimos 6 anos através dos aplicativos e assim por diante. Ou seja, isso veio para ficar. A nossa periferia, ela no aspecto da tecnologia, está muito distante. Eu, a meu ver, não sei se faria parte assim da sua visão também, tanto para a questão do emprego, quanto pela questão da qualificação profissional para o mundo novo, que é pós-pandemia, nós precisamos da internet, nós precisamos dos aplicativos e assim por diante. Qual a sua visão com relação a esse tema? Patá, essa pergunta é muito interessante porque ela é o tema do meu doutorado. E você sabe, pouco sabe, na verdade, que o aplicativo do estacionamento rotativo na cidade, que deixou de ser o Zona Azul, quem fez foi na minha secretaria, da área de transporte. E o aplicativo do Uber, esses aplicativos dos táxis, também fui eu que desenvolvi lá na Secretaria de Transportes. E nós queremos agora fazer o aplicativo para os entregadores de alimentos. A prefeitura fazer. E voltar ao aplicativo dos táxis que não está tendo. Para fazer o que o comércio não pague aquela taxa absurda para o Uber e para o 99, e esse dinheiro vá
exatamente para esses entregadores. E vamos fazer a Casa dos Entregadores na cidade de São Paulo. Um local que eles têm internet, que eles têm um local para descansar, para tomar banho, para se alimentar, coisa que não tem, que é uma nova profissão que surgiu, né? Pauperizada, que ainda precisa de regulamentação, mas tem isso. E você falou, essa questão do 4.0, indústria 4.0, nós temos que investir em ciência, tecnologia e inovação. Então, a primeira providência que eu vou fazer é fazer com que todas as escolas tenham internet. E vou ampliar para que as casas onde você tem alunos da escola pública tenha um banco de dados, quer dizer, você tenha um plano de dados para que essas crianças, esses alunos possam ter o reforço escolar. Porque hoje, além da sala de aula, você tem que também fazer pesquisa extra sala na escola. Então, isso, criar pontos de internet Wi-Fi em vários pontos na cidade. É isso. Que é isso, quando eu falei de frente de produção cultural, que eu quero fazer através da cultura, mas criar oficinas, cursos profissionalizantes, você pegar essa juventude que está no ócio, de realmente você dar uma renda para ela poder fazer esses cursos. Isso que é você ter um plano emergencial para valer. E a prefeitura é possível, e a prefeitura tem dinheiro. Eu peguei os dados de julho, tem 18 bi em caixa, em julho. Aí eu fui verificar em agosto, que saiu, de agosto, 18 bi e meio. Olha só, no momento de pandemia, no momento que precisaria reformar as escolas, preparar inclusive as escolas, um plano pedagógico e um plano também sanitário, de instalar torneiras, ter sabão, álcool gel, um termômetro para medir a temperatura de todas as crianças, dos profissionais de educação, expandir as salas de aula para diminuir a quantidade de alunos. Eles não estão fazendo isso, está parado, as escolas estão abandonadas, um matagal danado, que poderia aproveitar, gerar empregos e tem dinheiro em caixa. É isso que é mais triste e é desumano o que está acontecendo na cidade de São Paulo. Então, essa questão de novas tecnologias, novos empregos, geração de novos empregos, dentro daquilo que o conhecimento que a humanidade está se aprimorando, é fundamental. E a cidade de São Paulo tem que ser porta-voz disso. Quando nós fizemos as ciclovias, o que foi a única cadeia produtiva que cresceu a economia. Porque você, desde a tinta, desde a sinalização, desde do pneu da bicicleta, da ferragem da bicicleta, da sinalização, do plástico, da roupa do ciclista, do boné, do sapato, toda a cadeia produtiva. Então nós podemos aquecer a economia através de vários setores. Os setores que eu vejo importantes para a cidade de São Paulo é na área cultural, porque a cultura ela gera muito emprego, olha o carnaval aqui na cidade de São Paulo, né? E também na área de moradia como um elemento fundamental, e para isso tem que ter internet. Muito bom, infelizmente o tempo terminou, eu agradeço por demais a gentileza de Gilmar Tato vir aos estúdios de Ideias em Debate no Sindicato Comercial de São Paulo, uma conversa deliciosa e que com certeza já nos apresenta rumos para a escuridão que nós estamos vivendo no nosso país hoje. Agradeço muito a você, a sua fidelidade. Continue ligando no 2121-5972, visitando a nossa sede na Rua Formosa 99 e continue acessando o nosso site www.comercial.org.br. E todas essas conversas que tivemos aqui, vocês têm o telefone, têm os e-mails do Gilmar Tato para vocês se comunicarem, querendo saber mais, porque foi algumas abordagens e pode se aprofundar, com certeza absoluta, ele o fará. Então, agradeço a você muito mesmo pela sua gentileza, nesse momento que você não tem nem tempo, né, que é uma loucura o dia a dia, porque logo, logo nós estamos aí com o voto sagrado de todos nós, que é importante, por isso eu disse no começo do programa, é fundamental a nossa participação sagrada do voto. Até o próximo programa. Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada.
O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate.